Bom dia, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública, que tem como objetivo a discussão do projeto de lei número 10/2022, de 21 de março de 2022, que dispõe sobre o novo estatuto e a atualização do plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais da Educação Pública Municipal de Boa Vista e adota outras providências. Gostaria de convidar para participar da mesa o representante da Associação dos Profissionais da Educação, professor Vinícius, o procurador do município, doutor Enio, e o representante da contabilidade da prefeitura, Liano Pedrosa. O projeto, desde o dia 21, na data que foi entregue aqui pelo excelentíssimo senhor prefeito, ficou à disposição dos senhores vereadores, foi digitalizado e colocado na página da Câmara Municipal de Boa Vista para apreciação de todos os interessados. Sem muitas delongas, gostaria de agradecer a presença dos senhores professores, das professoras, dos colegas vereadores, e de imediato passo a palavra ao professor Vinícius como representante da Associação dos Profissionais da Educação de Boa Vista. Aqui não compete a gente debater esse documento como eu posso dizer assim, interferir diretamente no que já foi construído, né? O procurador da prefeitura está aqui, tá certo? Ele vai fazer a apresentação do documento e nós vamos fazer as nossas intervenções. Desde já agradeço a presença de todos. Com a palavra, o procurador para que faça suas considerações. Bom dia, né? Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da casa, em nome de quem saudamos, né, a todos os demais vereadores e os professores e os demais presentes. Bom, eu creio que os senhores já têm em mãos a minuta, né, o projeto do novo PCCR. Não creio que veio com muitas surpresas daquilo que os senhores esperavam, não é? Porque nós trabalhamos, e sempre estávamos dizendo isso, dentro do que temos de possibilidade, não é? E por mais que se discorde, o manejo, não é, dos valores e das verbas, aqueles que lidam com ele têm que ter a responsabilidade suficiente de saber o que pode e o que não pode ser dado. Obviamente que o ponto central aqui está exatamente nas 30 horas, e a partir daí, né, já é um pontapé, e a partir daí é que as demais coisas poderiam ser até, ou poderão ser até questionadas, mas aí nós vamos sempre recair no ponto principal, que se chama finanças. É por isso que Liano está aqui, tá? Houve uma disposição, eu creio que melhor, não é,
daquilo que está previsto para a categoria, né, em termos de direitos e de deveres também, lembrando que a categoria não tem só direitos, como todos nós temos também deveres, mas a secretaria em especial, né, procurou detalhar melhor algumas situações, né, para uma melhor compreensão e minimização de dúvidas, tá? Então, como os senhores estão com o projeto em mãos, eu não preciso me alongar aqui lendo qualquer texto, mas poderíamos adentrar já objetivamente em algum questionamento. Eu acho que não há necessidade de nós estarmos lendo aqui toda a modificação que foi feita, né? Nos colocamos à disposição naquilo que for necessário, tá? Liano também, com certeza, estará falando com mais propriedade acerca das finanças, mas nos colocamos aqui à disposição. Liano gostaria de abordar alguma questão antecipada na necessidade, né? Então, diante dos posicionamentos, retorno a palavra ao professor Vinícius para que ele faça os seus questionamentos do projeto ora proposto. Ok. Assim, eu acho que a gente deveria começar essa audiência pública lendo o documento na íntegra. A partir da leitura de cada artigo, nós vamos questionando esse documento. Eu acho desnecessário. Nós não estamos aqui para discutir a questão Como correlacionada à você questão financeira, não. Certo. Só como você adiantou que a peça está construída. Ok. Não é? Se a gente for ler 70, 85 artigos, um por um aqui, eu acho desnecessário. Né? Eu acho que dos pontos que você questione, você não sabe? Eu acho que não é obrigado a ler item por item. Se o projeto tivesse sido entregue hoje, eu até concordaria que fosse lido artigo por artigo. A né? professora Andréa tem alguns pontos para elencar. Espera aí. E eu gostaria de passar o meu tempo para ela. Aqui, a mesa, com certeza, aqui a gente não corta a palavra de ninguém. Que ela se dirija à tribuna, por gentileza. Alguém me ajuda aqui, porque eu não tenho muita intimidade? Bom dia a todos e a todas. Como foi falado, né, o projeto está pronto e acabado, mas só que a gente, fazendo essa leitura, a gente achou algumas inconsistências que a gente queria falar sobre essas inconsistências. Nem tudo ela gira em torno do financeiro. Nem tudo que nossas reivindicações e nossas lutas são em torno do financeiro. A gente quer, só para falar, para iniciar, que a nossa luta, como ela é legítima, no capítulo 12, que fala dos deveres, o artigo 53, ele já diz, o inciso 10º, ele diz que é dever do profissional da educação defender os direitos dos profissionais e primar pela dignidade da classe. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está cumprindo o nosso dever enquanto profissional da educação. O que a gente fala assim, um ponto principal é que nossa luta já é antiga, que a gente quer uma gestão democrática. A gente luta pela uma gestão democrática, uma gestão escolar democrática. A gente quer que diretor e diretor adjunto, ele seja escolhido por meio do voto da comunidade escolar.
Só assim a gestão será realmente democrática. É isso que a gente está lutando. Aí aqui, falando do... Vou falar do artigo que tem... Só um minuto, que é para procurar. É luta. Tem, desde o início. O artigo 29... O artigo 29 fala: compete ao prefeito municipal nomear o profissional do magistério para cargos de comissão ou desempenho de função gratificada para os cargos de coordenador educacional, diretor escolar e diretor escolar adjunto no estabelecimento de ensino. Era justamente essa questão que a gente quer, que a gente está aqui sendo contrário. Mas só que, assim, a nossa vontade o que a gente vai falar aqui não é para protelar, a aprovação desse PCCR, não. A gente está aqui porque quer que ele seja aprovado rápido, até porque a gente quer incorporar dessas 30 horas. E se a gente for protelar nessa audiência, e for protelar porque ela tem um caráter democrático, mas se a gente for reivindicar e for protelar e voltar para o prefeito e depois voltar para cá, isso é coisa de quase um ano para a gente conseguir aprovar esse documento aqui. Aí, olha, o artigo 29 fala disso. Compete ao prefeito municipal. Aí já o artigo, que trata da mesma coisa. Eu vou dar um pulo de artigo, mas é que trata da mesma coisa. Já o artigo 57, ele diz: compete ao titular da Secretaria de Educação a designação do profissional do magistério para os cargos de administrador escolar e administrador escolar adjunto de estabelecimento de ensino fundamental e de unidade de educação infantil. Só que a gente não entendeu direito qual a diferença de diretor escolar e administrador escolar. Qual a diferença de diretor escolar adjunto e administrador escolar adjunto? Nas escolas vão ter esses dois profissionais, e quando trata das competências dos profissionais no final do PCCR, ele não fala o que é que esse administrador escolar faz. Qual é a função, porque a gente vê a função do diretor regional de educação. Aí não vê a função desse administrador escolar. E repete as mesmas coisas aqui. E eu acho assim que, será que vai ser, diferente o administrador escolar do diretor escolar? Não é uma coisa só, não? Eu sei que as competências, elas diferem um pouco. Aí eu fui estudar o que é um diretor escolar e o que é um administrador escolar. As competências, elas diferem um pouco, porque o diretor trata mais do pessoal, o administrador mais da questão de patrimonial e essas coisas. Só que é necessário ter nas escolas de Boa Vista um administrador e um diretor? Eu acho que nem daqui para frente vai ser necessário isso. Aí outra questão. Acho assim que está repetitiva, né? Espera aí. Aqui, no artigo 81, assim, eu fiz um cronograma e na ordem, mas só que uma coisa vai levando a outra. Eu peço até desculpa de pular de ordem, mas uma coisa vai levando a outra. Quando fala assim, somente ocorrendo imperiosa necessidade de serviço por aumento e demanda de vagas nas escolas, concessão de licença-prêmio, licença gestante ou qualquer outro tipo de afastamento de docentes, poderão ser contratados professores em caráter temporário com denominação de professor substituto. Minha gente, o Estatuto do Servidor faz mais de 4 anos que foi mudado e a licença-prêmio foi extinta. Agora é licença capacitação. Aí aqui está a concessão de licença-prêmio. Ela não existe mais no Estatuto do Servidor Municipal. Tem outra coisa, espera aí. Sim, aí a questão de diretor, quase todos os municípios, a escolha de direção escolar é por meio democrático, de eleição. Até o Estado já tem a lei número 7.983, que rege as escolas estaduais, e fala também sobre isso, escolha por votação da comunidade escolar. Era isso que a gente queria aqui no nosso município também. Aí, quando fala... Sim, o artigo 67.
É porque eu fiz uma pautazinha aqui, aí é lá e cá. Quando o artigo 67, que fala aos ocupantes do quadro dos profissionais da educação municipal, conceder-se-á licença para tratamento de saúde à gestante, por motivo de doença em familiares, para tratar de interesses particulares, para acompanhamento de filho, cônjuge, companheiro ou dependente, para desempenho de mandato classistas, sindicatos e ou associações, para cursar especialização, mestrado, doutorado em instituições de ensino superior credenciados pelos órgãos competentes com ônus para o município. Só que, quando vem o parágrafo 3º, ele fala: será considerado efetivo exercício o tempo de afastamento de licença concedido nos casos dos incisos 1 e 2. Inciso 1, para tratamento de saúde. Inciso 2, a gestante. E os casos de afastamento que a lei garante para o aperfeiçoamento profissional, como mestrado e doutorado. A lei garante que o mestrado e o doutorado seja considerado efetivo exercício. A lei garante isso, e aqui não está contemplado. A gente já percebeu isso, não está contemplado. A gente precisa que esteja contemplado no plano. Porque como é que você vai fazer se afastar para um mestrado 2 anos, um doutorado 3 anos, e quando você voltar, aquilo não valeu de nada, não é efetivo exercício para você. A gente precisa que isso seja revisto também. Só um minuto. Tem algumas coisas, algumas incoerências e inconsistências que a gente entende que seja erro de digitação ou algo assim que foi pego o documento original e quando a pessoa foi colocar, não prestou atenção, que tem algumas coisas. Espera aí que eu estou procurando. Aqui, mais uma vez, o artigo 30 fala sobre: considera-se como efetivo exercício para todos os efeitos 5 dias em que o ocupante do cargo de função da educação se afaste de serviço. Não, esse aqui é o que está certo, a gente já corrigiu, peraí. Só um minuto, tá, gente? Peço até desculpa. Sim, outra coisa que a gente acha assim, eu acho que é unanimidade entre os profissionais da educação, aqui, da progressão vertical. Dá-se-á quando o profissional da educação obtiver universidades e instituições de educação devidamente reconhecidos. Aí fala tudo aquilo que a gente sabe da progressão vertical. Agora, quando a gente vê, aí fala aqui, parágrafo único, a progressão vertical far-se-á mediante requerimento do interessado ao setor de recursos humanos da Secretaria de Administração, ao qual deverá ser anexada a documentação comprobatória da titulação obtida, cabendo à Secretaria de Educação, por meio da comissão competente, analisar e deliberar sobre o pedido. Aí a gente fala, tudo bem a progressão vertical, tudo bem. Agora, por que a progressão horizontal a gente tem que ir na prefeitura pedir? Se poderia ser uma coisa automática. Se a gente completa 5 anos, a cada 5 anos não precisaria. Se a gente não for passar 10 anos, a gente não vai ter essa progressão, a progressão horizontal. A gente acha assim, considera que isso é errado, não é certo, porque era para ser automático. A prefeitura já tem todo o cadastro dos funcionários,
já tem quem completa 5 anos em que data, quem completa 10 anos em que data, 20 anos em que data, e essa progressão era para ser automática. Ela não vai depender de titulação. A progressão horizontal, ela não depende de titulação. Não depende que eu leve um documento que comprove que eu fiz um curso ou algo desse tipo. Poderia ser automática, sim. E não como aqui, que você tem que pedir. Se você não pedir, você se aposenta e não tem essas progressões. Só um minuto. Nós estamos aqui fazendo valer o nosso direito e dever. Espera aí, só um minutinho. É aqui, mas eu não fiz uma anotação. Outra coisa, a gente chegou assim, o que a gente viu foi que, diante daquele PCCR que a comissão oficialmente e legalmente constituída havia elaborado, que foi negado e foi elaborado outro, tudo bem, não vou entrar no mérito da questão, mas a gente viu que os direitos que a gente... Agora é a questão financeira. Todos os direitos que a gente reivindicou, por exemplo, gratificação para aquele profissional, aquele professor que está em sala de aula e tem 3 alunos com deficiência, foi retirado. A GED foi retirada. Todas as gratificações que a gente reivindicou foi retirada. Agora, o que foi colocado? A quantidade de alunos por turma. Eu acho que quem é pai de aluno aqui, principalmente, sobretudo, que está no Fundamental 2, está vendo a situação que aconteceu no Fundamental 2. Porque o que é que foi colocado aqui? É como quem a gente imagina assim, vamos castigar esses professores, eles não querem os direitos deles, eles não querem o PCCR, vamos entupir de aluno nas turmas. Porque a gente sabe que quanto mais tem aluno numa turma, mais a indisciplina existe, mais é difícil você lidar com aquela turma, as salas são pequenas, não são salas tão amplas, e os alunos, os professores que estão com mais de 30 alunos nas turmas, que eles estão vendo e sofrendo na pele, inclusive os alunos, não é queixa só de professor, não, queixa dos alunos. Eu acho que os diretores que estão na escola, eles sabem o tanto que chega aluno e diz... É muito aluno na minha sala, é muito aluno. No início do ano, durante toda a elaboração e o planejamento, foi criado, né, 5 sétimos, 5 sextos, chegou a ordem para desmanchar e botar 4 de cada, entupir esses alunos nas turmas. Aí é isso que está acontecendo. Qual é a dignidade de trabalho que o professor tem? Se bota 30 alunos, no máximo 35, mas quando diz assim, que pode chegar a 30 alunos, no máximo 35, vamos entupir as salas. Vamos entupir as salas de aula. Vamos botar o máximo que puder. Aí, eu também acho que que a gente, para poder exercer a nossa profissão, a gente precisa de dignidade. E dignidade, ela não só está em remuneração, não. Sobretudo a remuneração. Mas não só está em remuneração, não. E o que a gente vê é que já aconteceram vários avanços, os avanços foram muitos, isso aí é inegável. A gente não vai negar o que aconteceu de avanço na educação, não. Só que ainda está um pouco aquém do que deveria ser. Por exemplo, o salário hoje, com essa tabela aqui que vai ser de Boa Vista,
Tem essa tabela aqui. Depois das 30 horas, o salário vai ser o salário de Pocinhos em 2020. Vai ser o salário de Pocinhos com o mesmo cargo, do mesmo jeito, o mesmo quinquênio, a mesma especialização, vai ser o salário de 2019, 2020. Aí, assim, a gente quer, a gente luta. E o professor, a categoria não é antagônica à administração, não. A categoria dos profissionais da educação não é antagônica, não. A gente está no mesmo barco, caminhando. A gente quer a mesma coisa que a gente quer do sucesso da administração, a gente também reivindica esse sucesso, porque o sucesso da administração é nosso sucesso também, enquanto profissional que está servindo ao município. E era isso. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Bom dia, senhor presidente. Vereador Damião com a palavra. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, professores aqui presentes, internauta que nos acompanha. Ouvindo, né, a gente ouviu as reivindicações que seriam, eu posso dizer assim, reivindicações dos professores, daquilo que eles acharam que poderia ser mudado. Né. Essa em relação à direção, à escolha, quando a gente foi votar aqui a questão do conselho, eu até que falei sobre essa questão, que eu acho que também deveria ser através de escolha dos funcionários, dos alunos, né? Porque já existe uma lei que realmente permite para isso. Então, que a questão do quinquênio não é só dos professores, mas de todos aqueles profissionais, quando ele completa os 5 anos, realmente tem que reivindicar. Realmente poderia ser essa questão de ser automático, né? A prefeitura pode ver isso. Eu acho que as demais coisas, eu acho que a casa pode ver, o presidente pode ver se tem como fazer alguma mudança, né? E a votação será amanhã, daquilo que for possível, né? Eu acho que todos nós somos sensíveis a isso. E avanço, realmente já houve os avanços. Essa reivindicação das 30 horas, realmente, foi uma luta de vocês, meus parabéns, porque quem só consegue quem luta, né? Nós da saúde, a gente vê uma luta em relação à insalubridade. Infelizmente, nós não temos o que vocês têm, mesmo diante de tantas ausências, mas você ainda tem um grupo que luta por isso, né? Que é um direito. Queria eu que na saúde nós tivéssemos também pessoas que pudessem reivindicar aquilo que é de direito, nada contra gestão, mas aquilo que é de direito, porque só assim dá valorização e daquilo que compete, que é de direito ao servidor, né? Então, a vocês meus parabéns, que realmente só consegue quem luta. E as conquistas foram dadas, o prefeito reconheceu e deu aquilo que é de direito, que é as 30 horas, que realmente irá dar um ganho à categoria. Só isso por o momento, presidente. Algum mais vereador? Vereador Fred com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Quem saúdo os demais membros da mesa, colegas vereadores, público e professores aqui presentes, caros internautas que nos assistem nesse momento. Eu acho que parabenizar a todos vocês que se engajaram, se dispuseram a buscar o que é de direito e dizer que nós, como legisladores aqui da nossa cidade, sempre estivemos abertos para um diálogo, certo? E dizer que esses pontos que a colega Andréia levantou são importantes, porque o prefeito fez sua parte em caminhar e vocês, como profissionais, é quem podem observar e trazer para esta casa as discussões no qual elas vão ser revistas. Importante a participação hoje também do Tuênio, de Leandro, onde eles vão poder se expressar
da forma e tenho certeza que diante da lei e do que for de direito, tenho certeza que será alterado. Então, mais uma vez, parabenizo essa classe, a vocês, e dizer que estamos à disposição para travar junto essa luta. Então, muito obrigado. Aqui, dos pontos que eu também dei uma observada, a questão dessa de diretor realmente e administrador não são dois, é uma coisa só, até porque no artigo 34 diz quais são os cargos de provimento em comissão, e está ali administrador escolar e administrador adjunto. A gente pode, numa emenda, corrigir essa redação, uniformizando, retirando diretor e colocando para administrador. Vocês, como são professores, e esse artigo 41, tanto estava no documento original de vocês, eu já li ele umas 10 vezes e não entendi o que quer dizer nesse artigo. Professor Vinícius, se eu puder me ajudar, que diz assim: a progressão vertical dá-se-á quando o profissional da educação obtiver em universidades ou institutos superiores de educação, devidamente reconhecido, cursos de licenciatura plena, com habilitação na área objeto correlato a do cargo que é detentor na Secretaria da Educação. Poderia, porque, no meu entendimento, vertical é qualquer curso de pós-graduação que você obtiver. E aqui está apenas de licenciatura plena. Eu não Isso. estou... Aí dá margens para outros colegas não ter essa ascensão. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu sou pedagogo, mas no meu trabalho diário eu trabalho com matemática, eu trabalho com português, eu trabalho com ciência, eu trabalho com ensino religioso. Se você tiver uma... Vamos supor que eu queira fazer uma especialização na área de matemática, por exemplo. Então, eu não vou ter essa ascensão aqui, não vou ter essa ascensão vertical. Mas tudo está dentro da área da educação. Entende? Eu também marquei aqui para falar justamente sobre esse artigo. Eu não entendi. Sobre essas questões das progressões verticais, né? Porque aí esse entendimento, depois, quando você vai pedir uma ascensão, de certa forma, ele vai ser compreendido de uma outra forma. Por exemplo, eu sou graduado em História, pós-graduado em Educação e também sou pós-graduado em Ciência das Religiões. Mas, quando você vai pedir essa progressão, por exemplo, eu tenho que ter uma progressão dentro da minha área. Como se a História, por exemplo, ela não fizesse parte da Ciência das Religiões. Entende? É como se ela fosse... não fizesse parte da história. Faz, como se não fosse um todo, entende? Diferente, por exemplo, de um professor de língua portuguesa. Né? Diferente de um professor de língua portuguesa, por exemplo. Ele pode fazer uma determinada especialização, ou um mestrado, ou um doutorado, dentro da sua área. Mas aí vai ter várias vertentes, como, por exemplo, linguística, por exemplo, né? Literatura. Então, tem que ver a compreensão aqui desse texto justamente sobre essas questões. Acho pertinente a sua fala, é importante, sim, né, a gente discutir também essas questões aqui, porque necessariamente esse parágrafo único não precisaria estar dessa forma, entende? Qualquer área afim ligada diretamente à educação.
porque no caso é a origem do ingresso no concurso, né? Mas eu entendo aqui que aqui tá, o que está amarrando é o ingresso a lei, porque você, Catarina é um exemplo óbvio, porque eu conheço que ela é professora de matemática, mas ela entrou como pedagoga aqui, né? Ela, em nenhum momento, ela pode ir para aquela tabela 2, só através de concurso público, né? Não, não, eu entendo. Ela não entrou na parte de... Naquela época que tinha 3 tabelas, não tinha 3, ela era na 2. Tudo bem que agora tornou a 1. Aí ela não entrou, que a 3 é aquela específica de licenciatura. Não é Eu sei. No meu ver, o caso específico dela entraria, porque ela, como pedagoga, ela trabalha matemática, trabalha português, isso aí no meu entendimento, né? Não sei legalmente. O problema está exatamente na legislação e na redação da legislação atual. Essa daqui ainda não está valendo, né? Então, na atual, na fundamentação da atual, pode pegar lá o parecer, né, que exige da área de atuação e não em área afim de atuação do concurso, entendeu? Todas as disciplinas. Eu tenho... Aí, Eu vou pegar o parecer para ver como foi a fundamentação. Eu não posso falar aqui sem o material na mão. Mas... Oi? Outro ponto que a professora Andréa entrou foi na questão do porquê que, para se obter a progressão horizontal, é necessário requerer. É um direito nosso, né? De todo servidor. E isso acontece, eu faço muito essa pergunta também, porque não é progressivo, né? Porém, aqui trata que você, de certo modo, é avaliado ainda. Você não é um direito que você vai ter. Aí por isso que você tem que entrar com requerimento, porque... E outra coisa que eu não achei aqui, que pede que o professor atinja 3,5 pontos. Certo, aí eu sei, não tem, mas como são esses pontos? É que eu não entendi, tá entendendo? Eu sei que vai encaixar aqui um parágrafo ou alguma coisa, no sentido que deve ser regulamentado pelo Conselho Municipal de Educação. Eu acho que vai ter que acrescentar algo nesse sentido, porque isso tem que ter uma tabela, né? A gente lá na universidade a gente tem uma tabela de pontos que deve atingir no mínimo, e você saber se é uma produção, ela passa pelo conselho. Pronto, aí tem que ser regulamentado pelo conselho mesmo. Eu sei. Não, você requer o direito, né? Aí você, ao requerer o direito, vai ser avaliado, né? Isso, que ele tem um direito de... Tem aqui, no artigo 43 tem a sua idade, pontualidade, disciplina, eficiência, produtividade, responsabilidade e capacidade iniciativa, né?
Sei. Aí é isso, eu acredito que isso não precisa estar nessa lei, né? Salvo O engano, que deve estar nessa lei aqui é um outro parágrafo no artigo 43, que a tabela de pontuação deve ser regulamentada pelo Conselho Municipal de Educação através de resolução própria. Eu acredito que 43 poderia... ou 48. Salvo engano. Mas como pontuar? É a pergunta. Ah, A pontuação, um ponto para isso, meio ponto para isso. Eu vejo nesse sentido que era Hoje- para haver. hoje, salvo engano, é 0,5, né? Ô, presidente, salvo engano, Diga, é doutor Enio. 0,5 para cada item desse. Então, você, quando multiplica aqui... Dá 7 e a metade, né? Exatamente. Segundo o doutor Enio, ele está presumindo que seja meio No ponto mínimo. para cada um desses itens Aliás, aí. é. Né? Ou seja, Aliás, acaba tem um que pontuar ponto- em todos. Um ponto e a metade que... Não está claro. Não, isso pelo que chega para mim e por ser uma prática que eu... O senhor concorda da gente acrescentar aqui que deve ser regulamentado por resolução do Conselho, Tranquilo, é fácil. né, municipal? Seria um 43, substituiria-se o parágrafo único por um parágrafo primeiro e acrescentaria o parágrafo segundo. Segundo, nesse sentido. Outra coisa que eu... Fala, eu acho, para igual o cargo, eu acho que fala em algum canto aí. Outra coisa que, assim, que eu comentei até com o doutor Enio, no caso, assim, quando ele fala do período de dar licença para capacitação, né? Diz aqui, mestrado por um prazo de 2 anos. Eu disse a doutor Enio que era melhor colocar por um prazo de até 2 anos. Não, eu sei, mas você não pode terminar antes de 2 anos? Quando você coloca 2 anos, é como tipo amarra, você só concluir com 2. Se você terminar em 1 ano e 8 meses, por exemplo, um mestrado, um doutorado terminar em 2 anos e meio. Mas não fala também a qualquer momento que você está de licença, se um requerente quiser voltar, Pode. voltar, né, a qualquer momento Uhum. você entrou. Se eu só fiz em 1 ano e 8 meses, mas eu quero voltar, aí eu vou lá e quero voltar. Aí você tem que voltar, que você terminou. Por isso que eu disse que era melhor colocar de até 2 anos. Porque dá esse. Se você terminar antes, você retorna. E pode prorrogar por 6 até 1 ano, né? O 67, eu concordo com você de acrescentar no parágrafo 3º o inciso 7º, porque para cursos de formação, né, você está como em exercício. Doutor Enio, ele disse que estava claro no parágrafo Inciso. no próprio inciso, porque com ônus para o município é como se ele está recebendo, ele está em efetivo Ele é considerado em efetivo exercício, né? Por Mas isso que ele não ingressou no parágrafo 3º, porque o parágrafo 3º é exatamente para dirimir qualquer dúvida. a gente pode acrescentar, Mas pode ser acrescentar, não tem redundante para problema. deixar a coisa bem mais clara, né? Também é ônus para o município, e a licença para a saúde também é ônus do funcionário que não recebe. O município não. Saúde é o FUSEM. Gestante diferente. que é A licença, todas essas licenças na nova lei, ela já foi... o município. É tudo para o município. Tudo tesouro. A gente especifica. Acrescenta aí, né, doutor?
que vai reger essa questão. Porque assim, não, vou perguntar, a gente sabe que esta opção de como não tem na lei, só pode professor com professor. Mas se quiser fazer professor com auxiliar de serviços gerais, por exemplo, nada na lei impede de fazer. E assim, eu acho que tem que ser bem especificado isso. Aqui fala de cedência só, não existe permuta. Não, mas eu acho que essa, no Estatuto do Servidor em geral, não está lá, não? Não faz questão de permuta, não. Pode ser que esteja lá, né? Tá não? É. Não, no do servidor com certeza está. Porque já tem pareceres nossos que... não, de tá. Com certeza. Porque eu já fiz pareceres com base no estatuto sem problemas. Então, poderia colocar também, vai tratar da pergunta assim como está no Estatuto do Servidor. É porque a gente da área assim, é mais objetivo, gosta de ser mais objetivo. Então a gente incorre até num pecado de às vezes saber alguma coisa e pensar que todo mundo sabe. Infelizmente a gente incorre nesse erro, exatamente. Mas uma questão é, o que não está aqui vai estar no do servidor. Por obrigação. Oi? Não quer dizer que não possa estar. Entendeu? Eu só estou dizendo que, se não está aqui, está lá. Pode ser colocado aqui? Pode, tranquilamente, não há problema. Entendeu?
Aurinho. O doutor Enio pediu para encontrar a referência dessa questão da permuta aí, para a gente, se não tiver... Mas é o mesmo cargo, professor, não? Mas só que o outro professor não veio para Boa Vista. Hum. O professor daqui foi para o Estado e o outro não veio para Boa Vista. Isso não é um crédito, Mas, isso é uma cedência. cedência. Com ônus para o município? Com certeza, todo mês. Todo mês. Inclusive com o 14º salário integral. Questão de órgão não tem nada a ver, não. Pode ser federal, estadual. Agora o cara tem que ter o retorno para cá, né? Tem que ter... Sim, a questão da quantidade de alunos, doutor Enio. Que é a quantidade de alunos, né? Do terceiro ao quinto ano, recomendar 25 e tolerância de 30, né? Por turma. Vamos sublinhar aqui para sétimo. A sugestão é que mantenha o mesmo quantitativo do primeiro ao segundo. Vamos analisar essa possibilidade. Outro ponto importante, que eu acho que vocês perceberam, né? Manter do primeiro ao segundo ano, quantitativo. 20, máximo 25. Reduzir em 5. Outro ponto importante aí é no parágrafo único aí do artigo 11, né? A partir da presente lei, o ingresso no cargo de professor de educação básica só se dará a partir da classe B, né? Ou seja, com formação, curso superior em pedagogia, né? Não, ela está aí porque tem professor que entrou, você não pode extinguir algo que ainda alguém... É tanto que fala que até será extinta na medida da aposentadoria do último professor que entrou nesse nível.
E aquela questão que eu percebi na fala de André, na questão do diretor. Aí ela usou um artigo, me situa aí, André. 29. Pronto. Beleza. Mas era só nisso. Aqui compete realmente ao prefeito nomear. Designar vai competir ao secretário realmente, porque nomear é uma coisa, designar para atividade é outra. A escolha atual está principalmente teria que mudar o tipo de cargo, né? Não ser cargo de comissão, porque cargo de comissão é exclusivamente de nomeação, né? Seria uma mudança bem maior que iria alterar a nomenclatura do cargo, tá entendendo? Pode, deve. Vá para a tribuna, por gentileza, que sai bonito na filmagem. Além da gente falar da gestão democrática, que a gente luta tanto, a gente observou outra coisa, porque, assim, muitas vezes as pessoas não percebem que a gente faz parte dos profissionais da educação. Nós estamos em uma categoria só. Seja diretor, seja coordenador, seja quem for, nós estamos numa categoria só. E a nossa luta aqui não é só por professor, não. Nós lutamos por todos os profissionais da educação. O que a gente observou, que desde o PCCR que a gente elaborou, que a gente não gostou e havia modificado, não é que não gostava, porque a gente achou uma inobservância nesse caso. Porque as gratificações elas vêm em forma de dinheiro, em nominal, dinheiro. Pronto, por exemplo, 800, 1.000. A gente, quando tinha modificado o PCCR, a gente tinha colocado em porcentagem, porque porcentagem, 10% do salário mínimo hoje, 1.000, é tanto. E 10% de 5.000 vai ser tanto a mais. E não 1.000. Se for R$1.000, R$1.000 é hoje um salário de 1.200, e R$1.000 será daqui a 10 anos e um salário de 5.000. Aí a gente tinha colocado justamente isso, que fosse essas gratificações, e a gente calculou cada uma em porcentagem. Não achou justo passar a vida inteira ganhando aquele tanto, que não fosse em porcentagem. Aí continuou do mesmo jeito, quando a gente viu, continuou do mesmo jeito, em quantidade, em dinheiro, tanto, 1.800, 800, não sei quanto. Aí a gente queria assim... Agora, a porcentagem ser calculada de acordo com que o salário de hoje e o que o diretor recebe, o coordenador recebe hoje, que seja uma porcentagem justa. A gente havia calculado isso aí no PCCR que a comissão entregou, já havia calculado essa questão também. Eu já falei, Vinícius aqui me falou para falar sobre a gestão democrática. Mais uma vez, Vinícius. A gente já bateu, a gente vai bater de novo na tecla. A gente precisa, mais uma vez, assim, é repetitivo, mas a gestão precisa ser democrática. A gestão precisa ser escolhida, aquela gestão da minha escola precisa ser escolhida pela maioria de votos. Pode não ser o que eu quero, mas é o justo. O justo nem sempre é o que eu quero, nem sempre vai me favorecer, mas é o justo. O justo seria isso aí, ser escolhida pela comunidade escolar. Agora que eu estava me acostumando. Só falando, gente, porque assim, a gente que está lá na comunidade escolar, que está vivenciando diariamente, é quem a gente tem esse conhecimento de quem é o melhor administrador para a nossa escola,
quem é que vai administrar da melhor maneira possível, e essa gestão democrática. A gente não quer gestão participativa, não. A gente quer gestão democrática. São duas palavras que aparentemente são sinônimas, mas não são. Muitas pessoas colocam como palavras sinônimas, parecidas, mas a gestão participativa é diferente de uma gestão democrática. Eu compreendo essa questão de percentual de valor, porém, nos cargos comissionados não pode ser percentual. Ele tem que fixar o valor em si, nos cargos comissionados, certo? Na função gratificada, até poderia ser numa função gratificada, como há na gratificação de deslocamento, que não é uma função, é uma gratificação, aí faz sentido ser percentual. Mas quando você cria uma função gratificada, deixa margem muito aberta por exemplo, antigamente as câmaras municipais usavam um termo de salário para os legislativos, de um valor até outro. Não pode. Tem que você dizer quanto a pessoa vai ganhar. Por exemplo, até em algumas câmaras que o presidente ganha 50% ou 100% a mais, eles não querem que diga 50% nem 100%. Quer que diga o valor exato que é. Certo? Essa questão, para não deixar dubiedade em percentual. Ele quer o valor realmente que a pessoa está ganhando. Até para a fiscalização é bem mais simples ter um valor lá fixado. E concordo que a classe de professores, ela reivindica, porque tem conhecimento, porque sabe dos seus direitos, sabe dos seus deveres, mas é como vocês mesmos disseram, vocês ganharam muitas causas ao longo dos anos, com luta, com união, com determinação, e se aqui não sair tudo que vocês desejam, mas eu acredito que é um primeiro passo, porque foi na gestão do prefeito André que vocês tiveram aos 45 dias de direito de férias, né? O pagamento daquelas horas, principalmente para os professores do Fundamental 1, reconhecimento de complementar em horas aula, a abertura do diálogo para a construção de um novo PCCR, a tão sonhada 30 horas. Eu acho que, mais do que direito, mas é uma prerrogativa do prefeito querer ir ou não de 25 para 30 horas. Nenhuma legislação, nem a legislação do piso obriga, de sair de 25 para 30 horas, que só quer que pague proporcional ao piso. E é um dever, é um direito de um gestor olhar para a educação de forma diferente, porque são nas mãos de vocês que está o futuro de uma cidade, é o futuro de um país, e vocês podem ter certeza que nesta casa, não só na minha pessoa, mas de todos os 9 vereadores, a gente vai analisar essa possibilidade de atender à redução dos alunos, corrigir a parte sugerida aí nas redações, o que for possível. Claro que a gente não vai mexer em algo mais amplo nessa questão da gestão democrática, mas é isso uma construção que vocês vão continuar reivindicando com todo o direito, lutando. Eu acho que é a questão de um filho pedir para um pai e para uma mãe. Nem sempre a gente dá tudo que o filho pede, não é assim? Nem sempre. Eu acho que a gestão municipal entra nisso aí, no que é possível, está aqui sendo colocado para vocês. E é uma reivindicação de todos os vereadores. Dialogamos várias vezes com o prefeito, com a secretária, com o doutor Enio, tentando melhorar uma coisa, melhorar outra. E não adianta a gente postergar a votação
de um projeto. Claro que vai precisar ser sempre reformulado, vai, né? Nenhuma legislação ela é perfeita, tem que estar sempre em construção. E como vocês têm uma associação que se reúne mensalmente, isso vai continuar presente nos debates de vocês e nas futuras reivindicações, né? Eu acredito que foi um avanço muito grande, né? Uma reivindicação também muito antiga. Eu acredito que, nesse sentido, está de parabéns à gestão municipal, o doutor Enio, leve as nossas palavras, de reconhecer a importância que é o professor no serviço público, né? Eu digo que as duas áreas, acredito que daqui para frente, que ainda vai manter cargos públicos, é a parte de 3 áreas: educação, saúde e segurança. Eu acho que são essas 3 áreas imprescindíveis que ainda vão continuar com servidor público. Eu acredito que as demais, todas elas serão terceirizadas, se não a um curto prazo, mas a longo prazo. E realmente a educação tem que ser vista de forma diferenciada, né? Eu acredito que um professor valorizado, não apenas financeiramente, mas de condição de trabalho, isso aqui também a gente está verificando. Francisca Leite, as salas todas forradas, com ar-condicionados. Eu acho que é outro tempo, é um outro tempo realmente para a educação de Boa Vista. É 100% perfeita? Não é e nunca vai ser, mas a gente precisa construir. O vereador Marinés com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, funcionários da casa, Faustino Filmagem e sua equipe, aos professores que aqui se encontram presentes, a doutor Enio, doutor... e antes, dizer a vocês que essa casa nunca se furtará de atender os pedidos da população. Lembro aqui numa audiência com os professores, onde veio o CETAB de Campina Grande, esta casa encheu de professores, muita discussão, e aqui eu disse que vocês unidos são fortes. Ninguém consegue nada, só tem 2 coisas que a gente faz só, é chorar e morrer. Não precisa de ninguém por perto. Mas o demais tem que ser na coletividade. Viu? E essa casa, desde o primeiro dia que eu me sentei nessa cadeira, que eu só vejo debate dessa casa para o bem. Uma vez, em uma gestão, eu não vou citar nome, né? Chegou o dia do pagamento do funcionário público e a gestão culpou os vereadores por não ter aprovado a lei que era do salário mínimo. E não aprovamos, sim, mas pelos funcionários públicos, porque o aumento que foi concedido foi abaixo do teto e nós não aceitamos. Tinha que ser, e espalharam pela rua que o povo não receberam por conta dos vereadores. Mas o que os vereadores queriam era o bem dos funcionários, melhorar o salário deles. E sempre que tiver qualquer debate, e não só da educação, como de qualquer instituição, classe, direitos, voluntariamente ou não, esta casa não se curvará para não atendê-lo e procurar o melhor. Orgulho-me dizer que faço parte de uma gestão de um poder que não envergonha o município, não envergonha. Se vocês andarem em certas câmaras por aí, é uma vergonha. Aqui essa casa não é subserviente ao prefeito. Somos unidos, como somos com os professores, com os médicos, com todo mundo. A gente junto, a gente tem só a crescer. Não pode ter divisão de gestões. Somos aliados do governo e somos adversários quando é para ser adversário. Porque quem colocou nós nesta casa
precisa de respeito da gente, que a gente trate a cada um eleitor, cada uma pessoa que nos confiou esse mandato, dignidade e respeito. Então, parabéns a vocês, conte com essa casa, o que é possível a gente fará, e o que não for fica para futuros debates. Tenho certeza que, na pessoa do nosso presidente, que ele é professor e entende muito bem os anseios da categoria. Eu sou um defensor nato da educação. Sempre falei e vou falar. Só a educação transforma a vida de pessoas pobres em pessoas com dignidade. Só a educação. Não tem outro caminho. Se não tiver educação, não tem segurança, não tem saúde. Tendo educação, tem tudo. E é uma luta que eu tenho certeza que não é só de vocês, é nossa também, porque nós sonhamos com dias melhores para nossos filhos, nossos netos, e através da educação que pode mudar. Era só isso. Boa sorte, que Deus abençoe. Só não esqueça de uma coisa: Deus é bom o tempo todo. Professor Vinícius, com a palavra. Eu só gostaria de agradecer o espaço, né? Esse momento aqui, ele foi muito longo e ainda será, né? Assim, foi 3 anos para a gente chegar aqui nessa discussão. Não é o documento que nós queríamos, mas é o documento que temos, tá? E, de certa forma, nós continuamos na luta, tá? Essa nossa luta é uma melhora coletiva, não só como profissional, tá? Como pessoa, mas também em prol da educação do município, né? Essa valorização do profissional da educação, como está aqui no artigo 3, né? Inciso 3, a valorização dos profissionais da educação pública municipal. Né? Então, é isso também que nós estamos lutando, buscando uma melhoria em todos os sentidos. Não é apenas só uma questão salarial, né? Não é apenas isso, né? Como a Andrea disse, pela tabela desse PCCR, o valor ainda é equivalente ao que o município de Pocinhos pagava em 2019. Então, eu gostaria de agradecer a presença de cada um aqui hoje. É muito importante, né, a presença dos professores, o espaço, né, que nós temos aqui, mesmo que às vezes a gente discuta, né, passa do limite, eu também peço desculpa, então por isso que hoje eu estou um pouquinho mais calado, também estou com problema de saúde, e a gente se aborrece, e às vezes a gente extrapola, né, porque a gente já vem numa luta há mais de 3 anos, né? Desde que ainda estava conosco na elaboração desse documento. E vamos no Ministério Público, volta, entra numa ação civil pública, mas tem que ser assim, né? Então, quando o meu direito está sendo negado, a gente tem que buscar, né? Viu, vereador Damião? Colocar também o pessoal da saúde para ir em busca dos seus direitos, né? Questionar esse lugar social onde o sujeito está inserido, porque a partir disso a gente modifica a nossa sociedade, né? Então, se eu impactar uma pessoa, então eu já fiz muito, né? E eu gostaria de agradecer imensamente a casa, o espaço, e a luta continua, companheiros. E outro ponto importante é que aquele professor lá aposentado, ele vai ter um ganho também, né? Você está lá na inativa, mas é um único, né, servidor que recebe o mesmo aumento do servidor da ativa, né? Isso é um reconhecimento daquele que contribuiu, né, enormemente para a educação de nossa cidade.
e que as barreiras e as arestas elas possam ser quebradas e que esta casa jamais ela possa ser enxergada por qualquer categoria como inimiga, né? A gente realmente exerce o exercício do nosso mandato com respeito, com compromisso, sabendo até onde a gente pode ir. Já disse aqui várias vezes, a gente não é vereador de galera para receber aplauso. A gente pode receber até pancada, mas a gente recebe pancada porque a gente fala a verdade, né, dentro da lei. E muitas vezes somos penalizados por isso, né? Mas eu prefiro levar pancada fazendo o que é certo do que sendo aplaudido fazendo o que é errado. Com a palavra, doutor Enio. Eu gostaria apenas de agradecer, não é, a colaboração, não é, dos professores nesta oportunidade aqui com relação a essas alterações que foram propostas. Obviamente que algumas já vão ser aglutinadas aqui automaticamente, outras poderemos até já enviar, não há problemas. Algumas temos ainda que discutir. A votação é amanhã, então temos que fazer isso hoje, mas com certeza agradecemos a colaboração dos senhores, né? E como disse o professor Vinícius, aqui às vezes a gente pode se alterar, se bem que para eu me alterar, eu acho que vocês têm que me fazer uma raiva muito grande, mas que nunca foi o caso. Então, às vezes a gente pode se alterar, mas o ideal é manter a discussão no nível de ideias e não de pessoas, né? Nós aqui estamos debatendo ideias, leis, direitos, deveres, e é isso que faz a coisa acontecer, né? Então, agradeço mais uma vez a esta casa a oportunidade, em nome do prefeito, trazemos este agradecimento e a colaboração dos senhores nessas alterações aqui. E digo, complemento, que não é o ideal. Nós não podemos reconhecer o texto como sendo o ideal, tá? Isso nós sabemos muito bem, mas é o possível. E há uma diferença descomunal entre uma coisa e outra, tá? Quando eu disse, não sei se fui mal compreendido ou não, mas quando eu disse que a gente roda e acaba chegando no mesmo ponto, que é o ponto financeiro, eu não estou querendo rotular a reivindicação de vocês como uma questão meramente financeira, porque senão eu estaria chamando vocês de mercenários. E não é esta a situação. Eu creio que vocês compreenderam o que eu quis dizer. É que muitas das reivindicações que estavam aqui tinham um reflexo financeiro. E por ter este reflexo financeiro, com certeza nós tivemos que fazer diversas adaptações ao texto que nos foi passado há algum tempo atrás pela colega de vocês, né, pela professora Deise. Então, por conta disso, com certeza, é que eu dei aquela minha palavra inicial e não me entendam mal por isso. No mais, continuo na minha sala, recepciono a quem quer ir lá, sem qualquer problema. Minhas respostas sempre são por escrito, então não tem problema. Vou ver aquela questão que foi discutida aqui, dos polivalentes, ver como foi a minha fundamentação lá, não vou lembrar aqui de cabeça agora, tá? Mas vejo isso também sem nenhuma dificuldade, tá bom? Muito obrigado a todos. Uma palavra à professora Andréia. Aproveitando para falar sobre a legislação, né? Lembra, doutor Liano, quando o senhor, na reunião do CACS Fundeb, o senhor falou sobre os precatórios, que aquela lei saiu, que ninguém ia ter mais direito, graças a Deus, agora saiu uma emenda constitucional que todos vão ter direito, todos os professores vão ter direito aos precatórios do Fundef, Fundeb e Fundeb. A questão aqui em Boa Vista, quando era o prefeito Edivan, ele não entrou em tempo hábil,
para reivindicar os direitos do município e, consequentemente, dos professores, que a gente iria reivindicar quando a prefeitura reivindicasse o direito dela. Aí, quando o prefeito André entrou, ele foi procurar, mas disseram que o tempo hábil havia acabado. Mas agora, segundo a leitura que a gente fez, não sei se é o certo ou não, mas a leitura que a gente fez do projeto, até aqueles municípios que não entraram em tempo hábil vão ter direito a esses precatórios do Fundef e Fundeb. Aí eu queria que vocês procurassem saber direitinho, porque o tempo é agora, né? O nosso tempo é agora de receber esses precatórios. E vão começar a pagar. É tanto que eles falam assim, que os municípios que entraram na justiça e que já receberam não terão mais direito, mas se anteciparam e entraram antes. Eu, salvo engano, foi em 2015 que nós, professores, entramos contra os municípios que haviam entrado até 2013. Aí, como Boa Vista não entrou, a gente pensava que estava tudo perdido, mas agora surgiu uma luz no fim do túnel. A gente acha que a gente vai ter direito, sim. E é bom procurar saber para, mais uma vez, a gente não ficar, deixar passar aquele tempo hábil. Era só sobre isso. Bom dia ou boa tarde, né? Bom dia ainda, né? Bom dia, Fernando. Bom dia, Vinícius, a quem saúdo os professores, doutor N, procurador, vereadores. A gente está vivendo um momento no governo federal muito inconstante no que se refere à legislação. Se não vejamos o que aconteceu com vocês, professores, que perderam uma luta de muitos anos, que foi a questão do percentual de aplicação no magistério do Fundeb. Em 2020, veio o novo Fundeb, aumentando para vocês 70%, onde os municípios teriam que se adaptar a essa nova realidade, mas que para se adaptar teria que ser com aumento. Por outro lado, o governo edita uma lei que não podia dar aumento. Então, observem essas inconstâncias, essas coisas que ele dá com a mão e tira com a outra, só por conveniências políticas, às vezes. Certo? Então, da mesma forma, tem a questão do precatório. Essa não é a primeira vez que editam uma emenda constitucional referente a esses precatórios. Essa parece que é a terceira. A primeira podia, depois o STF disse que não podia, aí emendaram outra dizendo que não podia, né? Aí depois veio essa agora dizendo que pode, e daqui para o período político vai ser isso. Vai ser isso, vão ser editadas várias PEC, né? Através do Congresso, do Senado, né? Para que, não sei, comovam a classe dos professores a votar, que é uma das classes que é mais contrária à atual administração. Então, ninguém tem uma segurança jurídica, né, doutor Enio, em relação a isso, até porque o nosso período que nós devíamos ter entrado, lá em 2007, 2009, onde o pessoal entrou, que não foi entrada, né? Aí, agora vem dizendo que a emenda diz que os municípios que não entraram podem receber. Então, nós vamos nos debruçar em cima dessa emenda, né, para que nós possamos ter a certeza disso. André, anteriormente, já 2 anos atrás, ou 3, logo no início do mandato dele, nós procuramos o caminho, né, de entrar para receber esses precatórios, e as portas estavam fechadas naquele momento, mas agora dizem que abriram a janela. Vamos ver se a janela realmente foi aberta. Nós vamos nos debruçar com essa emenda, doutor Enio, para que a gente... Certo? Inclusive, a emenda diz que parcela, né? Eles, né? Não é isso? Justamente. Então, vamos ver o que é que ocorre, porque hoje, como foi com o Fundeb, em 2020, no apagar das luzes de 2020, ele sanciona a lei que 70%. Todo mundo festejou, coisa boa. Uma luta de
quantos anos? Lá de 97 para cá, uma luta de 25 anos, né? Que dariam o que vocês realmente merecem, né? Que nós podíamos ter uma visão melhor de aplicação do recurso do magistério, né? Porque iria ser 70% direcionado ao profissional do magistério, mas, para vocês verem o interesse político que existe nisso, como nenhum prefeito conseguiria atingir os 70% no ano de 2021, em virtude da pandemia, em virtude de uma lei editada pelo próprio governo federal, onde não permitia, como é que você aumenta um percentual para eu chegar nele e dizer, agora tu vai chegar nele sem dar aumento? Não existe isso. Matemática não tem como matematicamente você chegar a isso, Fernando. Se ele deu um aumento percentual, com certeza eu tenho que dar um aumento no salário de vocês para que alcance. Isso é uma coisa fácil, óbvia, né? Mas, como ele viu que muitos prefeitos, em média de 90% ou mais, não conseguiriam atingir os 70%, com isso, não conseguiriam ser candidatos daqui a 2 anos, foi o que ele fez. Não, espera aí. Eu vou abrir uma janela, não. Ele abriu a porta de cima e a porta de baixo, naquelas casas antigas. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, então, eu só tiro o psicólogo e o assistente social e todo mundo vai completar 70%. Inclusive tudo. Então, não existe, impossível a gente não cumprir a lei, porque gasta, sim, 70% quando a gente reúne todo mundo. Não precisaria nem dar aumento, realmente, né? O que ninguém deu, só teve a questão dos abonos. Justamente. Mas abriu a janela para quem não atingisse, né? Para dar o abono, tudo isso, certo? Então, justamente. Então, Andréa, nós vamos, Vinícius, a gente vai pegar essa emenda, né? Que ela é recente agora, acredito que ela faz 15 dias, se eu não estou enganado, é mais ou menos isso, né? Pronto, 16, né? Então, nós vamos pegar essa emenda, dar uma olhada nela com cuidado, e como o Fernando falou, o diálogo está aberto com o setor, com a prefeitura, para que a gente possa chegar, se esse precatório vier, ele será bom para vocês e para a gente, né? Porque nós podemos também aplicar desse recurso. Não é um recurso que vai ser todo direcionado ao professor, né? Vai ter recursos que vai ser para o município. Então, isso aí é muito importante também. E a gente vai tentar, através da Procuradoria Jurídica, analisar a emenda e ver como podemos fazer para trilhar esse caminho, certo? O doutor N vai para as considerações finais. Já, né? Já. Acredito que depois eu converso com... Ana Rúbia quer dar um aviso. Microfone. Colocar aqui. Bom dia, pessoal. Então, o comunicado que eu quero fazer a vocês é o seguinte, eu sou sindicalizada num Sindivista, não é? Outro dia eu vi essa Câmara convidando o Dornelo, né, como representante do sindicato. Infelizmente, ainda não chegou nenhum documento na Prefeitura, mas a gente está providenciando isso. O que ocorreu? Devido aos modos operantes que ocorreram as eleições do sindicato, né, a gente colocou na Justiça e, na última, ele faltou algumas audiências, e na última audiência que ele faltou, a justificativa foi que foi decretada a perda do objeto por ele, e ele não compareceu à audiência. Então, ele não é mais o presidente do sindicato, só falta ele soltar o CNPJ, né? E a gente está se mobilizando para fazer eleições, somos apenas 20 associados, o nosso município não tem representação do restante dos funcionários, dos servidores, a gente tem a nossa Associação da Educação, mas em termos de sindicato, de todos os profissionais, todos os servidores, nós não temos.
tá bom? Então, o comunicado que eu queria fazer era esse. Obrigado e tudo de bom aí. Infelizmente, eu só posso convidar aquilo que eu sei, né? Até onde eu sei, o presidente do Sindivista é Dornello, até que chegue um documento me informando o contrário, né? Questão jurídica não cabe a mim analisar, só quando chegar um informativo, eu tenho certeza que, assim como eu enviei o ofício informando e convidando dessa audiência ao representante da Associação dos Profissionais de Educação, que é o professor Vinícius Vasconcelos, eu irei informar, tendo em mãos esse comunicado, que há uma nova direção no Sindivista. Então, o momento é de agradecer, primeiramente a Deus por esse momento, a vocês, professores, que atenderam o convite de debatermos tão importante projeto. Como falei antes, não é o que vocês sonhavam, mas acredito que está bem pertinho disso, né? Vamos caminhar, vamos trabalhar juntos para fazer sempre o melhor para o nosso povo, para a nossa gente. Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos, aos internautas que nos acompanharam. Fiquem todos com Deus.